Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre um questionamento que eu me fiz há pouco tempo atrás, que eu me via preso ao meu negócio. Literalmente eu me sentia um escravo das minhas empresas, tá? Normalmente a gente, quando monta um negócio, a gente pensa muito em crescimento, é um sonho muitas vezes, só que quando você começa a empreender sem um método, quando você começa a empreender sem um caminho muito bem definido, de onde você quer chegar e tudo mais, acaba que por muitas vezes você se sente escravo, você se vê muito preso à sua operação. Isso me lembrou um caso que eu passei, deve ter uns, talvez 8 anos atrás, que foi um dos episódios mais tristes que eu tive na vida, de verdade. Um cliente que eu tinha, ele infartou. Ele é um cara que trabalhava muito, ele tinha uma pizzaria, e ele, um belo dia em casa, infartou. E um cara novo, um cara de 45 anos de idade, mais ou menos. E foi uma situação muito complicada para a família, porque a esposa estava com câncer. E uns 3 meses depois ela também veio a falecer. E eles tinham 2 filhos que ficaram sem pai e mãe no espaço de 3 meses. E eu conversava muito com esse empresário, tá? Era um cliente que virou um amigo meu pessoal. E ele falava para mim que trabalhava 10, 12, 16 horas por dia às vezes. Ele falava, Willy, o tempo que eu menos trabalho por dia é tipo 10, 12 horas. Então, todo dia, tá? Ele tinha uma pizzaria, então você imagina que a rotina é muito puxada à noite, principalmente. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia de gravar esse vídeo para conversar com você um pouco sobre se você está preso ao seu negócio, porque é muito comum que quando você abra um CNPJ, você tenha sonhos, só que você não está pensando às vezes que você põe a sua família em risco, a saúde financeira dela em risco, porque você pode ter processo trabalhista, patrimonial, você pode ficar sem dinheiro no final do mês. Tem N riscos que você corre quando você abre um negócio. E muitas vezes você passa fim de semana inteiro trabalhando, você trabalha feriado, não tem férias, e o principal, você não vê a sua empresa crescer e você não ganha dinheiro. Pensando nisso tudo, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo contando um pouquinho do que eu fiz e do que eu vejo os meus clientes fazerem, para não passar por isso. Não estou dizendo para você que eu nunca passei. Eu passei por isso por muito tempo. Só que o dia que eu entendi um pouco mais a regra do jogo, o dia que eu entendi que eu não podia ser somente um empreendedor com boas ideias, eu tinha que ser um empresário de fato, aquela pessoa que tem a cabeça de empreender, que contrata pessoas, que treina pessoas, que é muito mais um gestor no dia a dia do que um técnico operacional. O dia que eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha empresa de patamar, e graças a Deus que a gente tem crescido bastante. Eu vou te falar aqui um pouquinho do que eu fiz, tá? É um papo muito transparente, até eu queria que você botasse aqui nos comentários se você passa por isso e principalmente em quais cenários que você se encontra, se você é o cara que trabalha demais, ou se você é o cara que tem muita responsabilidade, tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, ou que tá apertado a grana. Me conta um pouquinho aqui a tua história, porque a gente continua essa conversa nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, que eu tive que entender para começar a mudar o jogo? Eu percebia que a minha agência de marketing na época não tinha um caminho, não tinha um ponto de chegada específico. Então, eu basicamente iniciava mês, terminava mês, sem ter um grande objetivo. Óbvio que eu queria vender mais, óbvio que eu queria ter mais clientes, só que somente isso não mantém um negócio de longo prazo, porque uma hora você cansa, uma hora você estagna, enfim. Então, eu comecei a entender que faltava no meu negócio de marketing digital, na minha agência, que era a minha empresa primária, faltava nela um grande objetivo. Eu tinha outros negócios menores, mas essa era a empresa principal. E aí eu comecei a entender que muito do meu propósito não estava mais naquele negócio, que eu tenho até hoje, graças a Deus, é uma empresa muito saudável, só que esse trabalho aqui de criação de conteúdo é de fato o que eu gosto de fazer, ensinar as pessoas o caminho que eu trilhei, que eu faço em consultoria com os meus clientes, em mentoria com os meus clientes, é o que mais me dá prazer em trabalhar. Então eu percebia que a minha agência, eu tinha que deixar ela rodando com o mínimo de presença minha, tá? Óbvio que hoje eu trabalho nela ainda, mas muito menos do que eu trabalhei no passado. Eu tinha que fazer essa empresa rodar bem, para eu conseguir ganhar tempo para criar conteúdo, voltar a fazer mentoria, dar aula, etc. Que é isso que eu realmente gosto. Então, começa a pensar o seguinte, qual que é a linha de chegada da sua empresa, sabe? Qual que é o lugar que você quer levar a tua empresa? Porque quando você entende isso, fica muito mais fácil você criar estratégias para que isso aconteça. Vou te dar um exemplo. Na minha agência eu percebi que eu tinha que desenvolver habilidades de gestão de pessoas.
muito mais do que a habilidade técnica de tráfego pago, que é o que eu já fazia, era o que eu era muito bom, porém, eu tinha que nessa parte operacional, que era o core business da minha empresa, eu tinha que botar outras pessoas e me desenvolver como gestor. Então eu parei de ser o cara técnico e eu virei o Willy gestor. Tá? E talvez seja isso que você precise começar a fazer. Definir um caminho claro para sua empresa, para você entender o que está faltando. Se é um pouco mais de técnica, se é um pouco mais de gestão, se é um pouco mais de marketing, enfim. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo, cara, é muito importante que você, como empresário, se veja evoluindo. Por quê? É muito comum que a gente tenha diversas tarefas para cumprir no dia, várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, contratação de pessoas, gestão de pessoas, entrega para cliente, enfim. E quando você está sempre no olho do furacão, parece que você corre e nunca chega em lugar nenhum. Você até ganha dinheiro. Só que depois de um tempo, aquele dinheiro ele começa a ser uma mera recompensa rasa do que você faz, e aí você começa a gastar muito mais para suprir a frustração de falta de tempo. Enfim, não sei se você já passou por isso, eu já, e é péssimo. Você se afunda financeiramente, mesmo ganhando muito bem, tá? Então, eu fui entender que eu tinha que me ver evoluindo como empresário. Mas você só se vê evoluindo como empresário se você souber para onde você está indo. Então, por exemplo, imagine que você cria uma meta de crescimento na sua empresa, tá? Então, você criou uma meta para um ano. Cara, é muito importante que você fracione essa meta por trimestre, depois que você fracione por mês, quiçá por semana, para você sempre se ver progredindo um pouquinho. Pô, essa semana eu atingi o que eu tinha de objetivo, ou esse mês eu atingi o que eu tinha de objetivo, esse trimestre eu tô chegando mais perto da meta. Quando você se vê caminhando, você se vê evoluindo, é muito mais fácil você não ser escravo do negócio. Porque primeiro que você entende que se você tiver que fazer um sprint de trabalho, pô, cara, eu tenho que pegar esse mês e trabalhar muito, talvez mais que o normal, você entende que é parte do processo. Então ele tem dia para começar e tem dia para terminar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você se vê um pouco mais perto do que você estava ontem. Então isso é confortável para você. Isso traz conforto para o seu coração, isso traz conforto para sua família, porque você pode mostrar para sua esposa, você pode mostrar para o seu filho ou para o seu marido que vocês estão caminhando para o lugar que você escolheu. E quando você se vê caminhando, é muito mais fácil você pagar o preço mais caro de ter que trabalhar até mais tarde durante um período. Isso é muito importante, tá? O terceiro ponto, que para mim é fundamental, buscar a companhia de outros empresários. Por que eu tô te falando isso? Empreender, infelizmente, é algo muito solitário. Você sabe que por muitas vezes vai estar você com o seu computador até tarde no escritório. Eu, aqui no escritório, eu canso de ficar aqui até 11 da noite, meia-noite. Já cansei de dormir aqui. Então aqui eu tenho uma cama, para você entender a loucura. Eu tenho aqui no escritório, porque aqui é um apartamento que eu comprei para fazer de escritório. Então um dos quartos do apartamento tem uma cama, tá? O outro quarto é a sala de reunião e aqui a sala é a nossa operação. Então perceba, de tanto ter que trabalhar até tarde, eu tive que fazer uma cama aqui no escritório para otimizar o meu tempo. Então a gente trabalha muito sozinho muitas vezes, até tarde muitas vezes. E quando você tem outros empresários que estão lutando a mesma luta que você, que estão buscando coisas parecidas com você, é muito mais fácil você pedir conselho, você pedir orientação e por aí vai. Então, por exemplo, cara, participe de grupos de mentoria de empresário, conheça outros empresários da sua região, participa de um sindicato, sei lá, participa de masterminds, por exemplo, esteja junto de grupo de empresários. Isso vai te ajudar a ter muito mais clareza de para onde você vai ter muito mais feedback e te dá conforto, te dá motivação de continuar seguindo, para que você não fique refém sempre da tua empresa, beleza? Quarta coisa que é muito importante você desenvolver, e isso daqui, na minha opinião, é uma das coisas principais. Sem isso, nada funciona bem, que é você criar o hábito de usar uma agenda de forma profissional. Então perceba, se você empresário não tem agenda própria, você é sempre a agenda dos outros. Pessoas vão te passando prioridades e você vai aceitando. E acaba que você passa, às vezes, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, só apagando incêndio e você não criou a tua agenda. Você não criou aquela lista de coisas que são realmente importantes para a sua empresa. Porque no final não adianta
você trabalhar um mês inteiro, produzir o mês inteiro só de coisa operacional. Você, empresário, tem que ter momentos estratégicos para pensar e projetar o crescimento da sua empresa, e você tem que ter momentos táticos de gestão de equipe. Só que se você não tem uma agenda, pode ser física, pode ser digital, eu prefiro digital porque o risco de perder é menor, tá com você o tempo todo. Mas independente, começa com o que você se sente melhor. Se você não tem uma agenda onde você controla os seus horários, onde você estipula, olha, de 2 às 4 eu não vou atender ninguém porque eu estou olhando a gestão tática da minha equipe, ou porque eu estou fazendo o planejamento do trimestre da minha empresa, independente do motivo. Mas se você não faz isso, você sempre vai ser refém de pepinos que jogam na sua mesa. E muitas vezes são coisas urgentes que você tem que resolver. Então use a sua agenda de forma profissional para que você se veja no controle, tá? E a quinta dica que eu vou te dar hoje aqui é: crie momentos de pausas intencionais. Como que eu faço isso, tá? Eu gosto muito de, no começo do mês principalmente, passar um dia ou dois totalmente fora do escritório. Eu trabalho num café, eu faço uma pequena viagem, eu trabalho da praia, enfim. Mas eu vou para um lugar fora o meu ambiente normal de trabalho para que eu tenha tempo, primeiro, de respirar de forma plena, ler um livro sem pressa e sim, também trabalhar um pouco, tá? Por quê? Quando você tá fora do seu ambiente de trabalho, normalmente você tá aberto a ter outros insights, a ter outras ideias que no corre do dia você sabe que nunca dá. Possivelmente você passa pela situação de trabalha, se vê sobrecarregado, o trabalho nunca termina e você também não tem tempo livre. Cara, o trabalho sempre vai existir, sempre vai ter demanda para fazer. Eu empreendo há 11 anos, é na data que eu gravo esse vídeo. Eu nunca, em 11 anos, tive as demandas 100% quitadas. Nunca. Sempre tem coisa para fazer. Então eu já entendi que eu vou ter que conviver com isso, tá? Só que eu consigo criar pausas intencionais. Seja num feriado, seja durante a semana. Cara, não sei quando que você vai fazer, ou se é o teu momento de ter mais pausas ou menos pausas. Mas é muito importante para a sua saúde mental, emocional e do seu negócio que você crie momentos de forma controlada, com horário na sua agenda, para ninguém te interromper. Preferencialmente para você sair do seu escritório e ir para um outro lugar, para você relaxar um pouco, pensar um pouco na parte estratégica da tua empresa. Eu te garanto que isso no médio prazo vai gerar resultados maravilhosos, tá? Então, recapitulando aqui, 5 passos. Primeiro, tenha muita clareza de onde você quer chegar. Isso é muito importante. Segundo, crie marcos e se veja evoluindo como empresário. Terceiro, busque companhia de outros empreendedores, de outros empresários que estão no mesmo nível que você, isso é muito importante, tá? Ou próximo a você, um pouco a mais, um pouco a menos. Não busca sempre aquele cara que está muito lá embaixo, porque senão você se sente o maioral, e também aquele cara que está 10 vezes, 20 vezes maior do que você pode se desmotivar, tá? Então busca empresários que estão num momento parecido para que um apoie o outro. Ande em companhia, ande em bando, que vai ser muito mais fácil. Quarto, crie uma agenda profissional para você controlar o seu dia a dia. E quinto, faça surgir na sua agenda momentos de pausa intencionais, ou para você tirar um bom bloco de planejamento da empresa, ou apenas para você pegar a tua esposa e viajar numa sexta-feira e voltar só segunda, cara, não sei, mas tire momentos de pausa, senão você não desfruta a jornada e por muitas vezes você não consegue fazer a tua empresa crescer, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, me segue aqui, encaminha ele para algum amigo seu empresário que precise ouvir isso, que talvez esteja se sentindo escravo da própria empresa. E se você quiser me contar aqui nos comentários um pouco da tua história, vai ser um prazer a gente conversar, tá bom? Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.